E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco aqui da função afim ou do primeiro grau. Na verdade, essa vai ser a primeira aula de uma sequência de aulas curtas, né? Que vão resumir a função afim ou do primeiro grau, né? Voltado principalmente para provas como o Enem. Tudo bem? Então, hoje a gente vai começar com a definição, né? O que é uma função afim ou uma função do primeiro grau, né? Se vocês não lembram, a função afim ou do primeiro grau é uma função f de x, ou seja, é uma função f que tem como variável x, que é definida igual a, que é uma constante, vezes x, que é a sua variável, mais b, que é outra constante. Tudo bem? Então essa função ela faz o quê? Ela tem a e b constante e ela joga um x aqui dentro e consegue um valor diferente para f de x. F de x, muitas vezes, também é chamado de y, tudo bem? Então, quando você vê uma função afim definida como y, você já pensa que é um f de x, ou vice-versa, tudo bem? Então, o que é importante aqui a gente saber? É importante a gente saber que o a, assim como o b, eles são definidos dentro do conjunto dos reais, ou seja, o a e o b são reais e, necessariamente, na definição da função afim ou do primeiro grau, o a tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Por quê? Porque se o a for igual a zero, esse termo aqui que depende do x não vai aparecer. Então o f de x vai ser igual a b, e seria uma função constante, e não uma função do primeiro grau. Ah, mas aí você pergunta, como assim função afim do primeiro grau? O que é que isso quer dizer? Basicamente quer dizer que a sua variável, que nesse caso aqui a gente está chamando de x, ela aparece aqui com o expoente 1. Então a gente tem apenas o x aqui. Por exemplo, a gente não tem um x ao quadrado, a gente não tem um x ao cubo, a gente não tem um 1 sobre x. A variável ela sempre aparece aqui no primeiro grau, ou seja, x elevado a 1. Obviamente a gente não precisa escrever o expoente 1. Tudo bem? Então essa daqui seria a definição. Uma coisa importante também é que o que essa função faz? Essa função ela toma valores do conjunto real, ou seja, a gente pega o x aqui dentro dos números reais e ela vai levar de novo para os números reais. Né? Por que isso? Né? Porque como o a e o b são reais e a gente está tomando o x como fazendo parte do conjunto dos números reais, ela vai, obviamente, para os números reais de novo. Tudo bem? Então, isso aqui seria a definição mais formal de uma função afim ou do primeiro grau. Mas a gente está querendo saber aplicar melhor esses conceitos. Então, para começar, eu vou dar uns exemplos aqui para a gente identificar, tudo bem? Eu vou deixar aqui, para a gente identificar se a função é uma função do primeiro grau ou não. O primeiro exemplo que eu vou colocar vai ser f de x é igual a 3x menos 11. Tá? O segundo exemplo vai ser f de x é igual a 3x menos 2 sobre x mais 1. O terceiro exemplo eu vou chamar de f de x é igual a menos 2 mais 4x. E por último, eu vou chamar f de x igual a 5x. Então, o que a gente quer saber se essas funções aqui são funções afins, ou seja, são funções do primeiro grau. Tá? E caso elas sejam funções afins do primeiro grau, eu quero que a gente identifique quais são os coeficientes a e b. Né? O b aqui é o coeficiente dependente, ou seja, é o coeficiente que não está multiplicando a variável, e o a que seria o coeficiente que está aparecendo multiplicando a variável x. Então, vamos lá. A gente olha aqui o primeiro. O primeiro passo para a gente olhar é que se aparece o x, que é a variável, beleza, apareceu o x, e se ele aparece com o expoente 1. Aparece, né? Porque aqui a gente não tem o x, então está x elevado a 1. Beleza, então tá encaixando. Fora isso, a gente tem dois outros termos, que é uma constante e o x está multiplicado por uma constante. Então, beleza. Isso daqui vai ser uma função do primeiro grau. E aí a gente pode identificar o a e o b. O a, nesse caso, é o que está multiplicando o x, que vai ser 3, e o b é o que está somando a esse termo. Lembra que aqui a gente tem um sinal negativo, então esse sinal negativo vem para cá também. Tá? Então o b aqui, na verdade, é negativo. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo.
O segundo exemplo, aqui no primeiro termo a gente tem um x elevado a 1. Contudo, aqui, no segundo termo, a gente tem 1 sobre x. 1 sobre x, se você não lembra, é igual a x a menos 1. Logo, aqui não é uma função afim ao do primeiro grau. Por quê? Porque esse termo aqui não é igual a esse termo, ou seja, ao invés de ter x, a gente tem 1 sobre x. Então, aqui não vai ser uma função do primeiro grau. Aqui a gente tem menos 2 mais 4x. Beleza, tem um termo constante e tem um termo multiplicado por x. Apesar da ordem estar trocada, isso daqui é obviamente uma função do primeiro grau. E aí, como é que a gente identifica o a e o b? O a é o termo que multiplica o x, né? A constante multiplica o x, que é o 4. E o b seria o termo constante, a constante independente, que nesse caso aqui também é negativo, é menos 2. Beleza. Outra função afim ou do primeiro grau. E por último aqui a gente tem essa função f de x igual a 5x. Mas olha que interessante, o x aqui ele aparece elevado a 1, né? Então beleza, isso aqui está satisfazendo a nossa definição de função afim. Além disso, a gente tem um número multiplicando aqui que é o 5. Contudo, a gente não tem mais nada subtraindo ou somando. Ou seja, é a mesma coisa que estivesse subtraindo ou somando por zero, né? Logo, a gente pode identificar aqui o a como sendo igual a 5, certo? Que é o que multiplica o x, e o b igual a 0. Então, essa daqui é, novamente, uma função afim, ou do primeiro grau. Às vezes, esse tipo de função, onde o b é igual a 0, é chamado também de função linear. Tudo bem? É importante você ver que o b pode ser 0, né? Porque o b é o termo que não depende de x. Então, ele pode assumir qualquer valor real. Contudo, o a ele vai ser real, mas ele tem que ser diferente de 0. Tudo bem? Beleza. Tendo visto a definição e conseguido aprender como identificar uma função afim, a gente precisa saber como usar ela, né? Então, por exemplo, deixa eu definir aqui uma função para vocês, uma função afim. Eu vou chamar que essa função é f de x, vai ser igual a 15x menos 2. Tudo bem? Beleza. E o que eu quero saber? Eu quero calcular o valor dessa função quando x for igual a 2. Tudo bem? Então, como é que eu faço isso? Eu substituo, onde tiver x, eu substituo 2. Tá? Então, o f de 2 vai ser igual a quanto? A 15 vezes x. Mas x agora é 2. Então, 15 vezes 2 menos 2. Certo? Quanto é que isso vai dar? 15 vezes 2 é 30. 30 menos os 2, que é igual a 28. Então, o valor da função f de x no ponto x igual a 2 é igual a 28. Tá, agora vamos ver outro exemplo. Eu quero calcular o f de x aqui, mas o x agora ele vai ser igual a menos 6. Então, como é que eu faço? Eu substituo de novo o x da função aqui, né, por menos 6. Agora a gente tem que ter cuidado porque esse valor é negativo, então a gente coloca entre parênteses aqui para não cometer nenhum erro e continua com o resto, menos 2. E agora a gente vai calcular 15 vezes menos 6, então tem um valor positivo multiplicando o negativo, então fica um sinal negativo. 15 vezes 6 é quanto? 15 vezes 6 é igual a 90. E aqui 90 menos 2. Logo, isso daqui vai ser igual a menos 92. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei o valor da função para o valor de x igual a menos 6 e encontrei 92, menos 92. Então, a função f de x é igual a menos 92 quando x é igual a menos 6. E aqui em cima, similarmente, a função f de x é igual a 28 para o valor de x igual a 2. Tudo bem? Pronto, e por último agora a gente vai calcular o que é conhecido como a raiz da função. Né? A raiz da função é o valor de x, ou seja, o valor da variável, para o qual a função é igual a 0. Certo? Eu poderia escrever também y é igual a 0. Então vamos pegar um f de x diferente agora. Vamos fazer um f de x é igual a 6x menos 18, por exemplo. Tá? Essa é a nossa função nova, f de x. Como a gente pode ver, é uma função do primeiro grau. E tem o x aqui elevado a 1 e tem essas duas outras constantes.
Tudo bem? Eu quero saber qual o valor da raiz dessa função, né? Como é que eu faço para encontrar o valor da raiz dessa função? Eu igualo isso daqui a zero. Então, o que é que eu tenho no final? Eu tenho que 6x menos 18 é igual a zero. E agora eu resolvo para o x, né? Encontro o x da questão. Como é que eu faço isso? Eu vou fazendo passo por passo, obviamente, né? Eu mantenho o 6x desse lado e passo o 18 para o outro lado, né? Estava com sinal negativo, vai passar com sinal positivo. E agora eu deixo só o x aqui desse lado. Para fazer isso, eu passo 6 que está multiplicando para o outro lado. Então ele vai passar dividindo. Beleza? Então o x vai ser 18 sobre 6, logo x é igual a 3. Essa daqui é a raiz da função. É o valor de x para o qual a função é igual a zero. Tudo bem? Só para fixar a ideia, a gente pode pegar outro exemplo aqui. Eu vou pegar um f de x igual a x mais 10. Tudo bem? É uma função do primeiro grau, de novo, a gente tem o x, e tem uma constante que não depende do x, que é o 10, e aquela constante a que depende do x, que multiplica o x, é igual a 1. Por isso que aqui não está mostrando nada. Tá? Então é 1 vezes x, obviamente. Né? Então como é que eu encontro a raiz dessa função? Eu faço a mesma coisa que eu fiz acima. Né? Eu faço x mais 10 é igual a 0. E agora é mais simples ainda, eu só passo o 10 para o outro lado, e então eu tenho que x é igual a menos 10. Então, x igual a menos 10 é a raiz dessa função f de x, que é dada por x mais 10. E aqui, essa outra função f de x igual a 6x menos 18 tem como raiz x igual a 3. Então vamos recapitular aqui o que a gente aprendeu. Tá? A gente aprendeu, na verdade a gente revisou, né? A gente revisou a definição de uma função afim, tá? Que é dado por ax mais b, onde a e b pertencem aos reais, com a diferente de zero. E o x aqui ele é um real também, então a função vai pegar o x que é real e vai levar no f de x ou y, que também é real. Então é uma f de R em R. A gente aprendeu a identificar, ou a gente revisou como é que a gente identifica, né, se essa é uma função afim ou do primeiro grau, né, identifica basicamente comparando com essa definição aqui em cima. Aqui, por exemplo, a gente tem algo que é diferente, né? Tem um x, 1 sobre x, então logo isso daqui não pode ser uma função do primeiro grau. Se a gente tivesse um x ao quadrado, também não seria uma função do primeiro grau. Se a gente tivesse um f de x igual a 3, também não é a função do primeiro grau, porque não depende de x, que seria uma função constante. Então é assim que a gente identifica a função do primeiro grau. A gente substituiu valores de x para encontrar os diferentes valores de f de x, tudo bem? E por último, a gente identificou a raiz da função, ou seja, o valor de x, ou seja, o valor da variável que faz com que essa função se anule, que essa função seja igual a zero. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem f de x é igual a 6x menos 18, e essa função é igual a zero quando x é igual a 3. Por quê? Você coloca o 3 aqui de volta, fica 6 vezes 3, 18, 18 menos 18, 0. Então essa seria a forma de você encontrar a raiz de uma função do primeiro grau ou afim. Então, por enquanto é isso, pessoal. Hoje a gente conseguiu estudar os conceitos mais básicos, né, revisar os conceitos mais básicos das funções afins ou do primeiro grau, e nas próximas aulas a gente vai explorar mais características importantes, né? A gente vai olhar para gráficos feitos a partir de funções do primeiro grau, e a gente também vai resolver exercícios relevantes para o Enem, principalmente. Né? A gente vai resolver exercícios dos Enems passados que têm a ver com funções afins do primeiro grau, para preparar vocês para a próxima prova de vocês. Tudo bem, pessoal? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.